Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Buzz Talk de hoje. Hoje é um episódio muito interessante e curioso. A gente vai falar sobre crédito de carbono. Temos aqui como nosso co-host um, um grande amigo meu, Felipe. Fê, sejam bem-vindos. Se vocês escutarem eu chamando ele de Jedi é porque é um apelido para os íntimos. Vocês podem ver, Acho que o Felipe não sabia ele disso. parece muito o Anakin Skywalker. Obrigado, Dani. Esse cara aqui eu conheço, acho que desde 2004 só, a gente estudou junto. Por sinal, acho que é uma sinergia que a gente tem ao Colégio Santo Américo. E hoje ele é advogado, é quem me salva nas buchas. Fê, seja bem-vindo, se apresente. Cara, Dani, obrigado. Primeiro, assim, acho que é uma honra estar aqui. Eu acompanho esse projeto desde o D0, no início com um pouco de dificuldade, um pouco de insegurança, né? Mas, assim, acho que você superou todos esses limites. E, então, assim, é uma honra estar aqui de verdade, cara. Te desejo um baita sucesso e eu tenho Valeu, certeza que valeu. você está no caminho certo. Nosso convidado hoje, Felipe Spielmann. Tudo bom? Obrigado por ter vindo, prazer enorme. É um cara que está trabalhando aí pelo bem da sociedade, né? Pelo meio ambiente, é um expert em créditos de carbono, é um expert na questão do clima. Antes de eu pedir para ele se apresentar, eu só vou avisar que tem esse código de barra aqui na tela, vai te levar para um link para todas as nossas redes sociais, canais e tudo mais. Tem também um grupo no Telegram que eu acabei de fazer que eu vou mandar curiosidades, vou mandar colocar séries, colocar, enfim, documentários, notícias, tudo que for do meu interesse. Então entra lá, se inscreve no canal, ou entra, não sei como exatamente como chama, no Telegram. E também se inscreve nos canais, curte esse vídeo aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você saber quando tiver coisa nova vindo. E vamos lá, Felipe, seja bem-vindo. Ô, Dani, prazer. É... Até para te facilitar, pode me chamar de Fio. Fio, Porque fechado. o mercado inteiro hoje de carbono me chama de Fio. Fechado, já virou fio. Sou ex-Santo Américo também, então estamos Ótimo, aqui entre amigos, né? Exato. ótimo. Felipe, fala um pouco do que você faz hoje. Eu vou depois perguntar um pouco mais, mas fica à vontade de se apresentar, por Legal, favor. Dani. Montei a Bluebell. Sou fundador, e a Bluebell é para exatamente trazer a possibilidade que o Brasil tem de ativar esse ecossistema, esse meio ambiente, de possibilitar com que o Brasil seja uma potência em ativos ambientais. O meio ambiente é fundamental e eu já estou trabalhando nisso. Na verdade, eu fundei a Bluebell há 1 ano, venho trabalhando no projeto há 2, mas conheço da área já há alguns Com anos, há uns certeza. 10 anos. Com certeza, ótimo. E como você chegou na Bluebell? Antes da gente entrar na questão do crédito de carbono e exatamente o que faz a Bluebell, eu queria saber como que você chegou lá, até para as pessoas te conhecerem melhor, entenderem que você não caiu de paraquedas. Bacana, bacana. Bom, há 20 anos, 22 anos, eu sou empreendedor. Antes tinha trabalhado em empresa de varejo, financeira, mas resolvi tocar minha vida como empreendedor. A dificuldade de ser empreendedor no Brasil, né? O desafio é montanha-russa total. E em 2010 eu vendi minha agência de viagem para um fundo inglês. E aí, em 2010, você chega e fala, bom, o que eu vou fazer da vida, né? Eu sempre fui um cara mais urbano até do que rural, vamos chamar assim. E só que eu tinha uma fazenda lá no Piauí, uma fazenda grande, 25 mil hectares, era de toda a família, e a família não mexia, ninguém foi atrás de ver. Eu falei, eu vou tocar essa fazenda, vou fazer alguma coisa com ela, porque acho que na época já chamou o lado de propriedade rural, fazer alguma Aham. coisa no meio ambiente. Pensei em fazer reflorestamento. E aí comecei o projeto de reflorestamento, isso foi em 2010. Dentro da sua fazenda, isso. Exato, Tá. dentro da minha fazenda, lá no Piauí, meio sertão do Piauí, Canto do Buriti, e comecei um projeto de reflorestamento. E aí, todas as dificuldades, fui conversar com a família para que a gente fizesse o projeto junto, a família não quis entrar, falei, tá bom, fico com a parte de vocês, compro a parte de vocês. Era uma época que o Ike estava bombando, né? E Aham. daí é história engraçada da família também. Acho que todo mundo tem isso da família, né? Eu falei, olha, temos 2 caminhos. Ou a gente toca o projeto, ou de reflorestamento, ou eu junto, ou eu compro a parte de vocês.
Tem coisa aí, né? Tem coisa aí. O cara descobriu o gás lá, tá querendo vender porque o Ike estava A mina indo de pra ouro. lá. O cara descobriu uma mina de ouro, tá querendo tirar a gente do negócio. Falei, não, de jeito nenhum. Vamos fazer o projeto junto, de reflorestamento. E aí, no final, tudo um pouco demorado, né? Eu acabei conseguindo comprar a parte da família. Eu provei que não tinha ouro, que não tinha gás. Mas o projeto de reflorestamento eu comecei. Não, aquisição em família no Piauí, cara, eu imagino que assim, simples não foi. Com certeza. Exato. E aí começa o projeto Aí começa a tirar licença ambiental, licença de instalação. Todos os desafios que você pode imaginar. O projeto era de impacto ambiental e social e a licença não vem, a licença não vem, a licença não vem, né? As dificuldades. Para o reflorestamento. Para o reflorestamento. Chegou um determinado momento, fechei um acordo maravilhoso com a Suzano. A Suzano ia comprar a nossa madeira e eu estava em projeto ainda, mas não vou fazer um projeto sem a ponta de venda. E a Suzano falou, não, bacana, vamos tocar junto e eu compro a madeira de vocês. E eles estavam montando uma fábrica no Piauí e no Maranhão. Eu estou falando já, comecei em 2010, estou falando ali para 2012. 2 anos já. E aí, nesse processo, bacana, fechamos o acordo, vamos estudar problema de pluviosidade lá no Piauí. Então, eu comecei a ver, de fato, real, como é que era o problema assim, no sertão do Piauí, Puxa um pouquinho mais. como é que era o problema ambiental e social. E de montar um projeto onde ia ter toda essa parte de licenciamento, né? A dificuldade de ter essa parte de licenciamento. Até então era só por reflorestar, não tinha nada relacionado, acho que nem existia essa questão do crédito de carbono. Ainda. Até então não, a gente começou na ideia só do reflorestar, que já é um impacto ambiental muito bacana, e gerava emprego, então... só que chegou um determinado momento, 2014, crise política no Brasil, comecinho da época do impeachment da Dilma, a Suzano resolveu tirar o pé e não montou o projeto, não montou a fábrica no Piauí, só montou no Maranhão. Ficava muito distante a área para eles comprarem a madeira. E aí eu me vi mais um momento de empreendedor, né? Você vê, bom, encerra o projeto, não vai tocar, e o que eu faço agora? Foi aí que eu comecei a estudar o carbono. Bom, eu tenho uma área que essa área é uma mata nativa, é uma caatinga. Como é que a gente pode explorar essa área, explorar positivamente, né? Ter um mecanismo financeiro. Que daí eu fui atrás do carbono. Foi o momento que eu fui atrás e falei, olha, o carbono é um mecanismo financeiro para viabilizar essas áreas que são preservadas, que são conservadas. Né? Legalmente, eu sou obrigado a manter 20% da minha área, mas os outros 80% está lá, intacto. Né? E eu tenho esse custo. Então, o proprietário rural ele tem esse custo já, ele já tem essa... Manter o que ele não pode mexer. Exato. E aí foi quando eu estudei o carbono. Na época, o João, que hoje é meu sócio na Bluebell, você vê como a vida também vai mudando, né? A gente começou a estudar o mercado de carbono e estava muito incipiente. Você está falando de 2012? 2013, 14. Imagino. E estava muito... Que ainda até hoje no Brasil é um negócio novo, imagina há 10 anos atrás. Total. Acho que foi pré-Acordo de Paris até, né? Foi exato. Paris bem que 2015? 2015. Então, putz, você estava ainda na era Kyoto, talvez. Explica um pouco do Acordo de Paris, só para... Cara, acho que isso vem muito de uma regulamentação internacional, né? Que enfim, é longa, é demorado e ela caminha a passos lentos, né? Então, a gente teve ali em 97 o protocolo de Kyoto, onde alguns países assumiram os compromissos de neutralizar a sua pegada de carbono, principalmente os países desenvolvidos. E o Acordo de Paris ele veio para mudar essa logística, né? Onde todos os países, de fato, deveriam estar contribuindo para uma redução de efeito estufa. Entendi. Exato. E para quem lembra, ou quem é novo não vai saber, mas Rio 92 foi a primeira dessas grandes conferências mundiais. Que Rio 92 falou em biodiversidade, meio ambiente e biodiversidade.
E daí essas conferências mundiais começaram, né? Protocolo de Kyoto, que foi em Kyoto, o Acordo de Paris em 2015, e todo ano tem a sua reunião internacional. Tem um desafio de Bonn também, né? O Bonn Challenge. Também é isso, não foi? O Brasil se comprometeu a reflorestar sei lá quanto, e acho que até hoje não fez 0,5% do que se comprometeu nesse Bonn Challenge. Exato. E daí você começa a ter o compromisso. O Acordo de Paris foi um marco do compromisso, tanto dos dois mercados, do mercado voluntário, que compra quem quer, e do mercado regulado. E é esse compromisso de cada país, para cada país ter a sua obrigatoriedade de entrega desse meio ambiente. Eu acho que assim, é interessante a gente pontuar aqui também que o compromisso do Brasil no Acordo de Paris é de reduzir em 37% as suas emissões até 2025 e chegar em 43% até 2030. Então, assim, até queria depois escutar um pouquinho da opinião do Felipe, se é uma meta audaciosa, se a gente está perto de chegar disso, se a gente pode chegar disso, porque realmente é algo que não é fácil, né? Falando de um país aí extremamente extenso, com 220 milhões de habitantes, eu acho que é um grande desafio. E não é, né? Quando a gente olha exatamente pelo potencial do Brasil, eu acho que cabe aí a gente vai entrar em atitudes públicas, em conversar com a sociedade, em acordos políticos que existem, que vêm melhorando ao longo dos tempos. Eu não quero nem entrar agora em questão política dos governos que a gente teve, que durante um certo momento foi esquecido esse processo de mudança climática e de obrigatoriedade dessa entrega do meio ambiente. Por muito tempo, né? Tá voltando agora um pouco mais forte. Agora que muito tá mais forte bem, agora. Desculpa o termo, tá voltando bem forte. E posso assim, até falar de mudança climática, porque as pessoas... Até explicar o que é o carbono, né? O carbono começa daquela aulinha de fotossíntese que a gente tem na escola, que é a folha trocando a árvore, fazendo a troca do carbono que está no... Carbono. O carbono traz o carbono para dentro do solo, e o carbono em si, no ar, é ruim, é o dióxido de carbono, é a poluição. E na Terra, o carbono é um dos melhores elementos químicos que existem, que ele vai criar e vai enraizar, e daí tem os cientistas chamam, né, do sistema radicular das plantas. Então, isso cria uma teia ali embaixo da Terra, e que você, através da quantidade de carbono, quanto mais carbono, melhor, você vai gerar mais riqueza na Terra, mais possibilidade Então, o carbono é uma das coisas, como o oxigênio, que ninguém vê. Então, essa é a dificuldade de todo mundo quando começa a falar de mudança climática, né? Porque as coisas de mudança... A gente vive no mundo, aí, em média, 80 anos, a população, o povo humano vive 80 anos. O mundo tem mais de 1 milhão de anos. Tem alguns... tem 4 bilhões de anos. Essa fração que a gente vive, tem gente que não acredita em mudança climática. Mas a mudança climática, lembra do seu verão há 20 anos atrás? Você, moleque, há 20 anos atrás. Garanto que era um verão com calor aqui nas praias de São Paulo, calor. Em São Paulo, calor. Hoje, até uma semana passada, São Paulo tá frio. É chuva normal, mas chovendo muito, frio. Tá tudo estranho, né? Dezembro, frio. Julho, calor intenso. E sabe o que eu achei muito interessante? Algo positivo que a gente tirou da pandemia foi justamente o mundo mostrou pra gente que ele é capaz de se reciclar, de voltar ao normal. Acho que em tanto pouco tempo, sei lá, nos primeiros 4 meses de pandemia que pararam todas as indústrias, tudo, você via na China a quantidade de CO2 que tinha, ou de gases do efeito estufa que tinha na atmosfera praticamente sumiram, os mares ficaram mais limpos, em um espaço muito curto de tempo. Então acho que tá na nossa mão mesmo começar a se mexer e buscar as melhores alternativas possíveis para a gente mudar isso. Exato, e óbvio que o ser humano tem uma pegada gigantesca na nossa Terra, né? A gente é um câncer, né? Infelizmente, o ser humano é um câncer pro planeta Terra. Só que no dia que esse câncer morrer, o planeta Terra vai voltar e aí vai ter que começar tudo de novo. Exato, e daí quem não acredita em mudança climática, assim, ainda não conseguiu visualizar, mas é nítido, né?
essas mudanças que acontecem no nosso verão, no nosso inverno, na agricultura, na pluviosidade. Tem área que está ficando seca, tem área que está chovendo muito Nevou mais. em Miami no começo do ano agora. E não só isso também, derretimento de calota polar, aumento do nível do mar, acho que isso tudo um monte é um impacto mundial que, cara, você falar, eu não dou valor para isso, eu acho que isso é firula. Puta, o mundo está se dedicando a isso, né? Você tem encontros aí de representantes mundiais todo ano, né? Nas COPs, tudo. Então, você não se dedicar a isso é algo que Quem não acredita é só pesquisar, né? Exato. Quem não quer pesquisar, quem não quer acreditar na verdade. Eu acho que, assim, por exemplo, a questão de desmatamento reduziu. Não tem que reduzir, ele tem que negativar o desmatamento. Exato. Porque uma hora acaba, né? A gente tem 100 árvores, se vai desmatar uma por ano, daqui 100 anos não vai ter nenhuma árvore. Mas é até tendência natural do ser humano, né? Sim. Copérnico, quando falou que o sistema solar, que era o Sol, era o centro do universo, ele foi quase queimado. Então, e daí descobriu, aí ele ficou mais na moita, ficou quietinho. Depois descobriram, o cara tá certo lá, né? Levou um tempo. Então, acho que a gente ainda vive esse negócio de pessoas não acreditarem. Mas, com o passar do tempo, vão acreditar. Tem um lado também, acho, dos cientistas, né? Acho que o Felipe estava falando os cientistas, em determinado momento, fizeram vários alertas e que alguns deles acabam não se concretizando, né? Por exemplo, a calota... A calota polar. A calota polar e me fugiu o nome da... Nível do... Bom, mas são vários hoje alertas que foram feitos. Vários deles não foram que o mundo ia acabar, que em 30 anos não ia ter. E é o que você falou, o mundo se regenera. Né? O mundo, mas está chegando nos limites. É evidente que está chegando nos limites. Está chegando nos limites de floresta, de recurso hídrico. Outro dia eu gosto de brincar no Google Maps, né? De ficar olhando os lugares. Eu tava vendo o mapa do Brasil. Você pegar o estado acho que é o estado de Rondônia, que é no oeste do Brasil. Ele era para ser uma floresta amazônica gigantesca, sumiu. É só fazenda. É impressionante. Do estado inteiro. Você vê no mapa o estado desenhado em volta, um monte de risquinho de fazenda, que era para ser uma floresta gigantesca. Sim, a gente vê esse avanço. Né? E é o desenvolvimento, é o avanço do desenvolvimento. Só que tem que ter o desenvolvimento ambiental, e quando a gente fala desenvolvimento ambiental, é preservar, é conservar e remunerar esse serviço. Sim. Se você remunera esse serviço, por isso que lá atrás, quando eu comecei a estudar o carbono, e aí a explicação do carbono, né? O carbono é isso, quanto mais carbono no solo e não no ar, mais riqueza a gente vai ter no meio ambiente. Ou seja, isso tem que ser remunerado. O mecanismo de carbono, tem muita gente que discute, internacionalmente se fala ainda se vale a pena ou não vale, que é em toneladas de carbono, mas hoje é o mecanismo mais perfeito para que a gente possa trocar, fazer essa troca, é uma troca. Uhum. E assim, você como proprietário também, você sente a dor financeira do que é você estar preservando aquilo, né? Não sei quantos hectares tinha a sua fazenda, mas assim, imagino que sejam alguns mil hectares. Então, a gente não está falando de um sítio, a gente está falando de uma área... É um bosque, né? Exato, é uma área expressiva. Então, incêndio, invasão de terra, garimpo. Então, você tem um certo... uma perda econômica para estar preservando aquilo que você precisa de uma justa remuneração. Então, acho que isso é muito espírito aqui da Bluebell, e aí a gente vai entrar depois, acho que um pouco mais nas particularidades da operação, tudo. Mas eu acho que o espírito dessa conversa é mostrar, enfim, que a Bluebell não vende ar, ela quer salvar o mundo. Exato. De certa forma, sim. Exato, e eu acredito nisso pra caramba, então assim... E se cada um fizer uma parte... Exato, pelo menos salvando, um né? incentivo é o que o ser humano precisa, do empurrãozinho, né? Então acho que o papel da Bluebell é esse.
Mas vamos voltar nessa história, só pra gente continuar. Você estava na sua fazenda, aí você fez tudo aquilo, a gente estava falando mais ou menos de 2014. Você foi ver, estudar esse mercado de carbono, que era extremamente incipiente aqui. Geral, no mundo todo. No mundo todo. Porque a Europa já está bem avançada, né? Eles têm uma bolsa de... Sim, mas a grande certificadora mundial tinha feito no Brasil projetos, foram 20 projetos no total nos últimos, ou 100 projetos nos últimos 20 anos. Quer dizer, você não está falando de uma área muito extensa. Uhum. E aí a gente vê que a Europa se movimentou muito mais na frente, embora também faça a consideração aqui deles já terem acabado com muito do meio ambiente que eles tinham lá. Quase né? em tudo, né? E um dos grandes problemas do mercado de carbono é uma discussão geopolítica, porque é o hemisfério norte que vai pagar para quem está com carbono, que é o hemisfério sul. Uhum. Então isso... O potencial do Brasil de ser uma fazenda de carbono é gigantesco. É um dos maiores países do mundo, agricultura, clima, tudo positivo para isso, né? Total. É a Arábia Saudita do petróleo, né? Exato. Não, exatamente isso. E aí, eu resolvi, em 2014, não dá para tocar. O João, que hoje é meu sócio, era o engenheiro florestal na época do projeto. O João é cientista, engenheiro florestal, conhece muito de carbono, e a gente resolveu não tocar o negócio. E aí, em 2020, a gente resolve, João, vem cá, vamos conversar de novo, vamos falar, porque o Brasil tem que ser protagonista dessa história. E eu, com essa dor que o Felipe falou de proprietário rural, essa dificuldade do proprietário rural, falei, vamos montar a Bluebell, onde a gente traz esse proprietário rural para dentro do jogo e a gente mostra lá para a indústria que quer comprar carbono que aqui tem projetos é a grande preocupação nossa, né? Integridade, rastreabilidade do processo, metodologias internacionais, certificação internacional. Porque, pelo menos assim, do ponto de vista jurídico, né, eu acho que o mercado enfrenta muito um termo que é chamado de greenwash. Né? O que seria o greenwash? Seria a dupla contagem de carbono em uma mesma propriedade. Então, você tem esses órgãos certificadoras mundiais que evitam esse tipo de situação. Então, acho que isso já coloca a Bluebell em um patamar muito mais elevado do que outras empresas que estão nesse mesmo segmento. E aí, Felipe, eu acho que seria bacana você falar assim, um pouquinho da metodologia de análise, como você chegou lá, qual é o processo de você chegar numa plataforma, uma certificadora mundial como a Bureau Veritas. Exato. Explica um pouco mais sobre a própria Bluebell. Assim, vocês criaram a Bluebell nessa ideia da pegada de carbono, mas o que é efetivamente a Bluebell? Então, aí a gente começou a estudar o mercado de carbono e a gente viu que o carbono é uma consequência. Se eu não tenho água, solo, eu não tenho carbono, eu não tenho biodiversidade, eu não tenho gente, eu não tenho pessoas ali. Uhum. Você vê a diferença da Amazônia com o Saara, que estão na mesma horizontalidade. Então, aí a gente começa a montar a tese da Bluebell, que eu preciso valorizar água, solo, carbono e biodiversidade. Aonde o carbono hoje é o mecanismo financeiro de viabilizar esse processo. Botar aqui um pontinho. A água, com certeza, daqui a pouco vai ser um dos mercados mundiais. Não só a água que a gente bebe, a água do meio ambiente também, ela vai estar sendo valorada. É questão de tempo, já muito nessas COPs, tanto COP internacional como COP da biodiversidade que tem, já se fala, já tem projetos, já tem processos que estão analisando a água como um grande ativo maior que o carbono. A água é uma... Engraçado, assim, não por acaso a última COP foi no Egito. Então, assim, acho que realmente tem uma inclinação para essa questão hídrica, né? Sem dúvida. E aí a gente começa a estudar, monta a tese de água, solo, biodiversidade e carbono e impacto social. Então a Bluebell é isso. Eu chego no proprietário rural, eu faço o estudo e eu quero os dados cadastrais. Filipão, que é advogado aqui, sabe o quanto é difícil ter aquele dado cadastral, os documentos, os impostos, né? E geralmente, assim, a gente está falando de propriedades de 30, 40, 50, acho que o Felipe já teve até contato com propriedades muito maiores do que isso,
que às vezes essa propriedade ocupa 2 estados. Então, putz, você tem divergências de estado para estado muito grande, assim, você não tem uma unicidade jurídica, né, no Brasil. Tem que ter então, INCRA, tem que ter ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes. Né? Então, esse ICMBio é o que certifica o crédito de carbono no Brasil? Não. O ICMBio, o INCRA, são órgãos brasileiros que você tem que estar atrelado às normas deles, de preservação, de conservação. Entendi. O INCRA dos índios, reserva indígena, se tem ou não tem na área, né? E se a tua área é privada é uma coisa, se a tua área ou a área é pública e você está nominado ou você tem a licença de exploração e tem ainda a área coletiva, aí sim, reservas indígenas e outras áreas públicas mesmo, federais ou estaduais ou municipais, então é um complicômetro geral. Pegando só a área privada, você precisa ter toda essa documentação em ordem. Né? Então eu levei aí 3, 4 anos para tirar na minha lá. O Brasil é campeão na burocracia. Campeão total. Então eu levei 3, 4 anos para tirar essa documentação lá atrás para o projeto de reflorestamento, e às vezes é isso que você leva. Então aí a gente pegou metodologias internacionais, então a Bluebell não inventa a roda nesse sentido. Né? A gente pega a metodologia internacional do IPCC, que é o painel de mudanças climáticas, painel internacional de mudanças climáticas, da ONU, e que tem metodologias abertas. Tem metodologias fechadas, onde você tem que pagar royalties, das grandes certificadoras. Hoje tem grandes certificadoras aí mundiais. Hoje quais são as principais, Felipe? Seria a Bureau Veritas? Tem Bureau Veritas, tem Verra. Que é a grande, hoje é uma das mais importantes, e a Gold Standard. Tá. Basicamente são essas, mas está surgindo grandes players. Tem um na Noruega hoje, tem um na Colômbia. O da Noruega chama ArtRed. É um certificado, é um protocolo muito recente, onde possivelmente a gente vai se encaixar também dentro do... A gente já está dentro da Bureau Veritas e agora se encaixa em outra Essas empresas, elas são as certificadoras do crédito de carbono, é isso? Exato. Essas certificadoras são elas que dizem que o processo que eu usei está certo, que a metodologia que eu usei está certo e que eu cheguei naquele número de carbono. E para não achar que também é uma coisa do greenwashing, não achar que o carbono é invisível e a gente não enxerga. Né? Esse cálculo de carbono é exatamente você analisar a biomassa ou as árvores ou a plantação que tem ali no terreno, o quanto você faz uma regressão de 20 anos para o passado, você vê como é que foi os últimos 20 anos, hoje em dia através de satélites, sensoriamento remoto, então está bastante avançado e está maravilhoso. Quando você chega na Bluebell hoje, você olha ali os satélites, os painéis, você vai atrasando e adiantando o mundo, assim, porque a gente faz a projeção para os próximos 20 anos também. E aí, o que os satélites veem? Eles veem o quanto que aquela área desenvolveu, só para ver a velocidade de crescimento. Aí você faz É incrível. Aí você faz um cálculo de quanto absorveu de carbono ali de acordo com... E é incrível porque é exatamente o que você falou da Rondônia, Roraima, que vão diminuindo, vão crescendo, vai diminuindo a floresta, vai crescendo, você vê o campo, né? Invadindo. Ali o Cerrado, o arco do norte ali do Cerrado tem uma grande penetração já na Amazônia. E aí no satélite você vê. Você tem satélites hoje, que a Bluebell tem, que a gente consegue ver a umidade do solo. Do solo? Do solo. Você consegue ver a temperatura do solo, a umidade do solo. Incrível. E aí você faz a progressão para baixo, para 20 anos anterior, e você faz uma projeção para os próximos 20 anos. E Felipe, até uma curiosidade minha, assim, como que é feita essa medição? É para o satélite, ok, eu entendi. Mas na prática, assim, são ondas que são emitidas e que são devolvidas em relação a espaço tridimensional, onde você consegue ter uma medição de fauna, flora, e obviamente considerando ali o bioma que a propriedade está inserida, e com base nisso você chega numa métrica, mais ou menos assim. Se fala muito em carbono, mas se fala muito do carbono da biomassa ou da planta, né? Se consegue visualizar isso, exatamente isso, através... e se fazia muito trabalho, eu estou falando internacionalmente, faz muito trabalho de campo,
Então você é obrigado a ir lá no campo. Ou Tá, era obrigado... existe essa presença física. Existia, ou tá cada vez diminuindo mais. Ah, Os satélites não necessariamente. estão trazendo... Entendi. Os satélites estão trazendo essa não obrigatoriedade, né? E se parar para pensar, óbvio que o satélite ele traz um dado mais correto e mais fidedigno do que o trabalho de campo. Aham. Porque o trabalho de campo é probabilidade, é um pouco estatística, é amostragem. Você não consegue medir 100 mil hectares indo metro por metro, Sim. né? Então você faz Mas você não quadrantes. precisa fazer nem tipo uma amostra. Você não precisa ir lá e tirar uma amostra de 1 hectare para, sei lá, ver alguma coisa e você replica com a A informação gente inverteu o processo na Bluebell. Então, Tá. esse processo de campo a gente faz como contraprova de análise satelital. Ah, tá, entendi. Porque os processos antigos são de campo. Sim. Então, você vai fazer uma amostragem de 100 mil hectares, como é que você faz? Você vai levar, mesmo que quadrantes aí de 1.000, Pra contratar a 2.000 cidadezinha inteira do lado para ir, pra ir fazer o... E aí é exatamente esse processo que a gente trouxe de tecnologia, porque tem vários players. De novo, o que é a Bluebell? Ela está consolidando essas tecnologias, consolidando essas metodologias dentro de um desenvolvimento único. Uhum. Eu acho que esse é o grande... Você comentou que ele não é só a questão do carbono, tem a questão da biodiversidade também, da água, do solo. Como que você tá junto? Como que junta isso? E qual que é a importância de você ter tudo isso junto? Porque o mercado de carbono é uma coisa, mas você está falando de outras coisas também. E aí a gente também pega os protocolos internacionais de água, de solo e de biodiversidade. Quando eu falo solo, eu falo de carbono do solo. Esses protocolos são protocolos recentes. O de água, estamos falando de 10 anos. O de biodiversidade, a gente fala de 15 anos, 20 anos. Só que eles não conseguem trazer um número adequado. Mas Então, a água é o quê? A pureza da água? O que é o... É uma volumetria, Qual que é o produto quantidade, disso? é uma quantidade. Aí você vai falar em lençol freático, você vai falar em volume d'água na região, você vai falar em pluviosidade. E aí, por satélite, você consegue ver não só pluviosidade, como o quanto de umidade você tem naquela região, se a região é uma região seca ou mais úmida. Ou seja, a água transforma também uma quantidade de carbono ali do solo. Com carbono, você tem uma riqueza do solo. E o Brasil, de novo, mais uma vez, é o país mais rico de solo do mundo. E vários cientistas hoje estão descobrindo que essa riqueza do solo ela é passível de análise do carbono também. E protocolos novos que eu digo 7 anos, 8 anos, 10 anos, que vêm que mostram que o protocolo existe, a fórmula matemática existe, a extração de dados já existe. E essas métricas, Felipe, elas variam de região para região, de país para país? Total. Ou elas variam muito? Total, porque varia por bioma. Aí a raiz, né, a hierarquia de decisão aí em cada um dos itens é gigantesca. É um negócio exponencial. Principalmente no Brasil, né? Bilhão, porque pega bioma, pega o tipo de plantação de cultura, se é pecuária, se é agricultura, você pega o quanto choveu naquele ano, o quanto choveu 20 anos atrás, o quanto vai chover de projeção, o quanto você vai ter na região de carbono, ou seja... Até porque principalmente no Brasil, que é um país que ele é muito grande, longe, para cima, para baixo. Latitudinalmente, acho, sei lá, por latitude, a gente tem muitos tipos de clima, então, sei lá, eu pego um eucalipto e planto no Nordeste e um no Sul, eles vão crescer completamente diferentes. Um vai ter 20 metros daqui 3 anos, sei lá, daqui 3 anos, o outro vai ter 10 centímetros, que não cresceu. Então, acho que não tem muito parâmetro fixado para isso pelo tipo de planta que está ali. Então, tem que ser um trabalho local mesmo, que agora tem a ajuda dos satélites, né? Sim. E uma coisa que eu aprendi, né, com o João, o nosso sócio, e com os cientistas, óbvio, a Bluebell é o tempo inteiro cientista. Eu tenho vários cientistas. Um deles escreveu para Nature artigos de carbono no solo, de satélite, de quanto o satélite pode mudar esse cálculo. Mas uma das coisas que eu aprendi com o João,
o meio ambiente não é uma escala industrial. Né? Você não põe áreas numa metodologia e você vai lá e tira o carbono. Não é assim que funciona. Pelo contrário, você perguntou da quantidade de variáveis, né? Qual os anos de uma floresta? Quantos anos de floresta? Quantos anos de plantação? A questão do reflorestamento, que tem cientista que fala que o reflorestamento não sequestra carbono. E em 7 anos é cortada aquela árvore. Então, quando ela começa a ficar produtiva, vamos chamar assim, para o carbono, ela é cortada. Mas tem cientista que fala que sim, ela produz carbono e ela é e de fato na minha visão, um bem para o processo como um todo. Você ter reflorestamento é regenerativo. Você tem que cuidar do solo, você tem... Sim, você tem que regenerar, né? Eu vi que o Brasil tem... Eu não lembro quantos... Eu vou puxar aqui uma apresentaçãozinha que eu fiz depois, que diz quanto que o Brasil tem de áreas abandonadas, que elas precisam ser regeneradas antes de ser reflorestadas. E é gigantesco. E daí você tem cientista que fala que a Amazônia não gera... não sequestra carbono, que ela emite carbono, porque ela é uma floresta antiga, velha, de centenas de anos, né? Ou seja, você tem todo tipo de discussão e que um dos pontos que a gente estava falando, às vezes cientistas colocam um terrorismo que é importante, eu acho que tem que ter o grau, né? Se a gente está muito extrativista, o ser humano nos últimos anos virou industrial, nos últimos 100 anos, 120 anos, acabando com o meio ambiente. E de 20 anos para cá, a gente começou a atentar para o meio ambiente como recurso nosso. Se a gente não cuidar da nossa casa aqui, que é o meio ambiente, vai acabar. De fato, esse terrorismo ele é importante. Terrorismo no sentido desse alerta. Um choque, né? Um choque que tem que ser passado, tem que ser vivido. O Don't Look Up, o filme. Exato. É exatamente assim. Mas tem muito cientista que também é mais conservador, vamos chamar assim, e está trazendo esses dados como um dado de, olha, se não houver regeneração, se não vai acabar a água, e é o que a gente falou de mudanças climáticas, está acabando em alguns setores. É o Ninho, é um nome que se cria para mostrar esses eventos climáticos. É drástica a mudança. E aí, como que funciona o processo? Vamos supor, tem uma fazenda. Eu tenho uma fazenda lá no Piauí, eu quero transformar o que eu tenho em crédito de carbono. Eu vou na Bluebell, como que funciona esse processo da Bluebell? Na visão do cliente. Sim, daí... Bom, os dois são clientes, mas... Em algum momento, ou ele vai procurar a Bluebell, ou a gente vai procurar, mas hoje em dia, se ele procurar a gente, melhor, né? A gente está fazendo um filtro acima de 10 mil hectares e eu não estou trazendo só a área da Amazônia, a gente está trazendo a área de pecuária. Uhum. Então, aí o proprietário, a gente vai conversar com ele, a gente vai dividir receita, mas quem vai fazer os investimentos no processo é a Bluebell. Uhum. Então, ele não tem risco. Exatamente por eu ter sido ou sou proprietário, eu sei que... Se alguém chegar para mim e oferecer alguma coisa, paga aqui, paga ali, não sei o quê, esse processo na minha cabeça não andaria. Né? E é um processo lento e demorado. Vai levar um ano e meio entre no momento da assinatura e a gente emitir os primeiros tokens. Uhum. Aliás, é outro assunto que eu queria depois entrar, porque, além de super tecnológico, é um tema que acho que tá na mídia, né? Eu não entendo nada disso, enfim, depois a gente exato, eu também não. Pauta. Então a gente vai chegar lá, né? Vamos chegar lá. Mas daí, esse proprietário que não entende desse processo e não entende também da tokenização, a Bluebell faz isso. E a Bluebell vai levar o token para trading comercializar. E a gente hoje já tem essa parceria com grandes tradings internacionais. Isso após o registro do ativo ambiental nas certificadoras. Já está finalizado, é o produto final. A etapa final é esse registro na ONU como uma forma de... Porque você tem que ter o processo da integridade, da rastreabilidade. Né? O registro ele mostra da onde é a origem, o que foi feito, quais os cálculos. E vocês perguntaram da certificação. A gente faz o cálculo, mas quem certifica é uma empresa terceira. Né? E a gente foi atrás da Bureau Veritas, que é uma das maiores empresas certificadoras do mundo e que trouxe para nós essa certificação. Agora, em dezembro, a gente acabou tendo
a certificação, a primeira certificação nossa para emitir os nossos... Parabéns, legal, cara. parabéns. Imagina o trabalho que deve ser para você atender todos esses requisitos. Exato. Putz, deve ser uma coisa surreal, né, E cara? aí, essa empresa, ela vem, vem vem um cara, ele certifica que o que vocês estão fazendo segue o protocolo deles. Isso, Dani, vários, com metodologia. Ele vai verificar todas as nossas contas, os nossos dados, né? É importante dizer que o dado que a gente traz de satélite que vai para o nosso banco de dados é auditado também, é certificado. Porque, assim, é um negócio que ele não é... O business em si é um negócio que não é regulado, pelo menos não aqui no Brasil, né? Ele é... Você está falando que vocês seguem um padrão da ONU, também tem essas certificadoras, mas ele não é regulado aqui no Brasil. Então, vai da confiança dessas empresas que vocês chamam para certificar, não é? É o mercado voluntário que a gente está. Entendi. O mercado regulado é entre países, mas o mercado que nós estamos é o mercado voluntário. Uhum. Quem que pode falar que tem 1 milhão de toneladas de carbono? Né? Qualquer um, em tese, não é essa simplicidade, mas pode fazer o cálculo. Mas você tem que ter as normas, você tem que ter a certificação. Então, o processo começa a complicar aí. A quantidade de dados e os dados que a gente traz para dentro do banco de dados, que a gente trata esses dados, o que pode ser calculado, o que não pode ser calculado, essa projeção do passado e a projeção do futuro. E aí, o seu papel principal é criar a oferta. E acho que seria mais um papel do governo criar a demanda, né? Obrigar as empresas a ser carbono neutro. No Brasil isso não existe, eu acho. Não existe, mas não existe no mundo inteiro. Na Europa não tem que você ganha... Não na Europa inteira, mas alguns países da Europa, pelo menos. Mas está começando a surgir. Por exemplo, a Alemanha falou que quer ser carbono zero em 2040. Os Estados Unidos falou que quer ser carbono zero em 2045. Então, entre falar e fazer é um longo caminho, mas como fazer basicamente eles deduzem impostos, ou sobretaxam quem não é carbono neutro. Como que funciona isso? Como que deveria funcionar aqui no Brasil? Hoje está funcionando muito mais do ponto de vista mercadológico. Você, eu, Felipe, como consumidor, quer comprar de um lugar muito melhor, um produto que tenha certificação, que esteja coerente com o meio ambiente, do que uma obrigatoriedade ou um subsídio. A tendência é vir a ter, né? E isso vai ser precificado. Então, um produto que a gente vê companhia aérea já colocando lá, se quiser diminuir ou... Exato. iFood também? iFood é sua pegada de carbono. Sua entrega foi zero carbono neutro. Mas isso porque ele está querendo fazer uma coisa legal, bacana, mas partiu dele. Sim. Né? Aqui... Eu acho interessante ver essas situações, porque assim, você vê que é algo que parte do consumidor, né? Então, a empresa que ela está dentro desses padrões, ela acaba tendo um produto um pouco mais caro e um valor agregado. Então, não é que você está tirando... Não é que você está tirando capital da empresa, mas você está adicionando capital ao produto dela, né? Então, eu vejo essa situação, Felipe, você me corrige se eu estiver errado, mas dessa forma, é um movimento que parte do consumidor para as empresas e necessariamente aos investidores. Então, assim, a minha vivência em mercado de capitais e a gente acaba vendo uma enorme quantidade de títulos verdes, né, que estão sendo emitidos. E eu acho que é muito nessa questão da perenidade da empresa, né? Então, uma empresa que ela está dentro aí dos padrões ESG e, enfim, tem uma pegada ambiental legal, eu acho que isso acaba se traduzindo pela perenidade dela, pela saúde dela ao longo do tempo, longevidade. Então, acho que é muito nessa pegada que o mercado acabou se consolidando. Além, obviamente, de todas as urgências climáticas e sociais e ambientais. Mas eu acho que exatamente isso que você falou, mesmo que aumente um pouco o valor do produto, é mais legal. É aí que eu falei da questão de você ter um incentivo ou uma taxação do governo, porque você pega, vamos supor, uma Coca-Cola da vida. Pensar, eu vou ter que... Minha latinha custa R$1. Eu vou ter que cobrar R$1,10 para a minha empresa ser carbono neutro. Não vou fazer, não sou obrigado a fazer. Então, é por isso que eu acho que precisa também um pouco desse incentivo. Eu acho que é legal ter um pouco da vontade das próprias pessoas, como o iFood, como o Gol, enfim. Mas o governo também precisa incentivar isso, né? E essas metas estão começando a existir. Né? Metas individuais também de empresa. Tem empresa já falando,
Bom, o mercado de carro já falou que algumas montadoras 2030, 2035 não vão montar mais carro de combustão. Aham. Só agora vai ser elétrico. Então, Acho que a Chevrolet... várias delas, surgiu um louco lá, um tal de Elon Musk, há 10 anos atrás. Você já ouviu falar nele? Já, acho que já. O Dani é o grande fã do Daniel, assim. É um ponto sensível. Cuidado com o que vem aqui. Vai falar mal dele, hein? Louco é nesse bom sentido. Não, tô Daí, brincando. se o cara não banca essa ideia, aí... Exatamente. aí? Não, o que ele tá fazendo pro meio ambiente é que as pessoas não percebem, mas... Não percebem porque não sabem, mas o que ele fez nessa questão do carro elétrico é completamente surreal, assim. Tipo, ele fez uma empresa, ele patenteou a empresa e ele abriu a patente para todo mundo copiar ele para incentivar a indústria. Tipo, façam igual, assim. E se der, façam melhor. E assim, modéstia à parte, eu falo que a Bluebell pode ser comparada à Tesla, mas no seguinte sentido, vão surgir N empresas nesse perfil da Bluebell que é melhora do impacto ambiental, do impacto social, com essa certificação, que é uma forma das pessoas e das empresas verem de compensar o meio ambiente. Então, a gente está indo dentro dessa linha também. E aí você cria o token, depois a gente entra um pouco mais no detalhe na questão do token em si, mas você cria o token, e aí seu papel ir atrás de alguém para comprar esse token. E aí a gente fechou com as tradings. Tá. E as tradings... Que é tudo de fora, ou não? Tem aqui no Brasil? Tem de fora e tem uma brasileira que chama MyCarbon. Ah, tá. Que hoje é a maior brasileira. E a gente fechou um acordo com a MyCarbon. A gente fechou 2 acordos com a MyCarbon e com uma de Singapura, que é a Air Carbon Exchange. São as 2 grandes hoje. Você não sabe o que está surgindo de coisa. Os árabes. Então, o Mubadala está comprando o Air Carbon Exchange 20% para montar a bolsa e a trading lá em Dubai, em Abu Dhabi. Dubai vai sediar a COP esse ano e quer montar uma trading. A Arábia Saudita está montando a bolsa de meio ambiente, de carbono. Os caras é o mais engraçado, né? Eles estão tirando o petróleo a rodo, vendendo petróleo a rodo, e eles estão falando um monte de... Estão sentindo, né? Estão sentindo que o jogo vai mudar. Mudar então, a jogada. O jogo vai mudar, está mudando, e eles estão vendo antecipadamente. E os caras estão colocando eles não carbono... são nem um pouco burros. Não, nada. E eles estão querendo se tornar... Qatar lançou um standard. A gente falou de VR Gold Standard aqui. O Qatar lançou um standard para carbono de energia eólica e de outras energias. Ou seja, quem tiver no standard deles, ele vai comprar carbono. Carbono de energia eólica, o que é? O quanto você economizou para gerar aquela energia? Exato. Comparado a quê? A qual outro tipo de energia? Ou comparado naquele momento, naquele espaço, o quanto ele está gerando de toneladas de carbono que não estão sendo emitidas assim, e sim estão sendo sequestradas. Mas, a gente observa, né, Felipe, assim, usinas termoelétricas que, enfim, tem uma pegada de carbono não negativa, mas muito pequena, né? E elas podem estar se registrando como um projeto de carbono dentro dessas plataformas, né? Eu acho que isso vem bastante ali com a questão do RenovaBio, né? Na questão ali das usinas, enfim, onde você tem que... você vende o CBIOS... Se a termoelétrica for de biomassa, sim. Tem as termoelétricas de carvão, aí nem... Aí esquece. Sim, aí é outro... oposto. Eles estão comprando, eles têm que comprar Mas usinas fotovoltaicas, enfim, acho que elas estão aptas a estarem se registrando em projetos de carbono e vendendo esses créditos que elas têm. É louco, mas são coisas que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, né? Vocês sabem quantos tipos de carbono tradável ou comercializável existem? 1.500. Tipos de carbono? 1.500 tipos de carbono, se você for analisar o da energia eólica, o do carbono do solo, do carbono do... É loucura. É evidente que desses 1.500, a gente está falando aqui de 10. O carbono da aviação, né? A aviação, ela compra um carbono mais barato. Ela é altamente consumidora, mas ela compra. Eu acho que tem que ser mesmo, já que ela está comprando um carbono mais barato. Então, ela comprar no atacado. Isso. E aí tá surgindo um novo carbono, que é o Nature Based Solutions, que é o mercado, que é onde a Bluebell está,
que é exatamente esse do carbono, da água, do solo, da biodiversidade. Então, o seu token, ele já tem, ele tem tudo, todos esses, biodiversidade, não sei o que lá, tudo nesse token, não são Isso. vários tokens diferentes. Exatamente, é nesse token. Evidente hoje, Dani, que o mercado às vezes não está comprador para um token que tenha água ou biodiversidade, né? Porque não tem precificação para isso às vezes, mas tem do carbono. Então, quando a gente acopla, a gente está fazendo um valor maior. Pague um, leve 4. Exato, é isso. E o impacto ambiental que vai gerar dentro do que a gente está trazendo de rastreabilidade. E aí você acaba incentivando o dono daquela propriedade a fazer, a se preocupar com tudo, né? E não só com crescer árvore ou... Isso, enfim. isso. Que é uma mudança da agricultura regenerativa e da pecuária regenerativa. Depois tem um filme na Netflix chamado Kiss the Ground. É muito legal de ver, porque é exatamente fala disso, né? Você ter a pecuária, você fazer o manejo desse gado, você fazer a rotatividade nos pastos, você pode gerar carbono porque você vai cuidar desse pasto, da água, do solo. É um tema apaixonante quando a gente começa a falar de meio Infinito, né? Infinito. Porque ele acho que é muito setorial, né? Então, assim, cada segmento você tem talvez uma particularidade ali. Eu estudei um pouco disso porque eu trabalhei com cannabis são muitas coisas. Ainda não é um negócio não é um negócio tão unificado, né? Não tem, tipo, sei lá, uma bolsa de valores de crédito de carbono, mas estão surgindo essas pessoas como você que estão iniciando, são os pioneiros nisso, né? Praticamente ou basicamente isso. E Felipe, como que é a venda final? Então você tem algumas traders e para quem que eles vendem? Eles vão para mercado de balcão, eles vão para mercado regulado. Nós aqui no Brasil estamos no mercado voluntário. Não é do Brasil ou não, de qual país, né? O Brasil tem o regulado e tem o voluntário. O regulado é de país para país. O voluntário, que é o mercado que a gente está começando. A gente falou cada um solta um dado às vezes, né? Mas falou em 50 bilhões de dólares de mercado voluntário o ano passado no mundo todo. A McKinsey tem um estudo que em 2030 vai chegar a 1 trilhão de dólares de carbono do mercado voluntário. Puta, 1 trilhão. 1 trilhão em 2030. Tem gente já falando que é 2 trilhões, empresas grandes já falando que vai bater 2 trilhões, 3 trilhões, se o que a gente falou dos compromissos individuais e de governo, se todo mundo chegar no... Vamos fazer seu papel... Estamos falando de alguns trilhões um mercado de carbono. Um negócio contínuo, né? Gigante e contínuo. Todo mundo vai ter que ter. Todo mundo vai ter que comprar o seu carbono ali e se neutralizar. Como eu mensuro o quanto que eu estou emitindo de carbono? Não eu, pessoa física, mas sei lá, por exemplo, o iFood. Como ele sabe o quanto ele emitiu de carbono na trajetória do restaurante até a minha casa? Como que é calculado isso? Como que ele pode dizer o quanto ele comprou de carbono para neutralizar aquela emissão dele? E aí entra as empresas que fazem isso. A Bluebell não faz, mas é exatamente esse o footprint, né? A pegada de carbono. Então tem empresas hoje no setor que vai chegar lá e falar foi utilizado que tipo de produto, que tipo de processo, você usou diesel, usou gasolina, você usou plástico, o teu transporte... É uma empresa que certifica isso também. O teu transporte foi por caminhão, então tem diesel, tem pneu, tem borracha, tem toda a pegada. Não, foi por bicicleta. Então, não, mas não é zero bicicleta, porque também tem o pneu da bicicleta. Tem a embalagem. Tem embalagem, tem toda... Então, você consegue... O cara soltando pum enquanto ele pedala. Você consegue ir mitigando isso daí, né? Você consegue ir diminuindo, que é o grande trabalho hoje mundial, é tentar descarbonizar, mas ninguém consegue chegar a zero. Eu, você, Felipe, a gente não vai chegar a zero. Eu e o Felipe estamos muito próximos, tá? De neutralizar a nossa pegada. Se você não tá, cara, reveja os seus princípios. Eu vou comprar um Luftalzinho. E essa venda, Felipe, ela vem, cara, de uma espécie de B2B, né? Quem compra são, por exemplo, eu tenho uma usina, eu quero deixar ela com uma... Um fazendeiro não precisa neutra. fazer porra nenhuma.
Ele precisa autorizar você a entrar lá e tokenizar o negócio, e ele vai receber a rendinha dele. Mas ele precisa ir melhorando o meio ambiente. Não, Hoje lógico, a gente está buscando pessoas com uma mentalidade já regenerativa. E depois que ele recebe o primeiro cheque, ele vê, pô, isso aqui funciona. Então... Ele tem a obrigatoriedade de estar preservando aquela área, né? A gente é favorável à produção. Isso é importante, porque, desculpa o termo dos ambientalistas aí, mas não adianta abraçar a árvore e também não é esse o caminho que a gente vê. Você protestar, você abraçar a árvore, pô, você tem que proteger, tem que conservar. É que, no fundo, a gente acaba sendo de um mercado antigo, que é financeiro / mercantil, que é o que eu falei no início. Tem que haver o mecanismo financeiro para preservar a área e para que o indígena, ele não valora tanto o financeiro. Ele valora o meio ambiente em si. E no Brasil, né? Nos Estados Unidos, os caras são... Tem isso também, né? Chega lá, vamos montar um cassino aqui. Exato, aí ele vê o que é dinheiro. No cassino. Mas aqui a gente tem que, no mundo inteiro, tá surgindo essa possibilidade agora de preservar, conservar com essa remuneração. Entendi. Então a contraprestação disso tudo para o proprietário é a preservação. Ele tem, por exemplo, teve um incêndio. Eu tô dentro de um processo ali de venda de carbono. Esses processos geralmente são diferidos, né? A gente está falando aí de 5, 10 anos, né? De safras ambientais de carbono. E você tem a obrigatoriedade de estar preservando aquela região. E se, por exemplo, teve uma enchente, um incêndio, enfim, a gente foi para o Pantanal agora recentemente. E, putz, a gente viu lá, infelizmente, cara, assim... Tudo queimado, sabe? Que esqueleto de árvore. E dói o coração, porque é um lugar maravilhoso. A biodiversidade sumiu no Pantanal. Mas você vê que, assim, para você controlar aquilo, não é algo simples, né? Então, assim, o que o proprietário ele deve fazer? Ele, por exemplo, ele contrata uma pólice de seguro, talvez, para cobrir certo dano ou para reflorestar certa área. Mas ele tem uma obrigatoriedade. Quando eu fechei, eu tenho minha fazenda, tem 100 mil hectares, você veio até mim e falou, vamos tokenizar isso aqui, não sei o que lá. Eu tenho alguma obrigação com você? Tipo, eu vou assinar um contrato falando, eu preciso preservar essa área, porque o token, ele vale... O token, ele vale por mais de um ano, não é? Sim, não, então... é aquela venda daquele ano. Então, mas... são várias perguntas aí. O proprietário, ele, por obrigação, por lei, ele é obrigado a preservar. Dependendo do bioma, 20%. Vamos falar de 20%. Na Amazônia é 80% que ele é obrigado a preservar e conservar. Né? Vamos falar do Cerrado, 20% ele é obrigado a preservar, conservar, tem uma mata dele. Os outros 80% ele pode produzir. Tem uma lei universal que é a adicionalidade. Então, se ele entre esses 20% que ele é obrigado e os outros 80%, ele vai, se ele criar uma floresta ali, ele vai receber por aquilo. Da adicionalidade. Do governo, isso? Não, se ele criar a floresta, ele vai poder entrar nesse mecanismo, a gente vai poder calcular esse carbono. Ah, tá, de vocês. Isso, tá, sim. A gente vai poder calcular esse carbono, que é isso da adicionalidade. Só que a Bluebell também está trazendo a adicionalidade na parte produtiva dele. Não só nessa adicionalidade de floresta, mas na parte produtiva. Então, eu consigo trazer esse proprietário para... Olha, se você tiver sua produção, pecuária ou agro, grãos, mas que você faça de uma maneira regenerativa, e aí ele vai ter que fazer os investimentos. Eu falei da rotatividade da pecuária, do manejo sustentável de floresta. Vocês ajudam... A gente indica as empresas para isso. Mas eu consigo, pelo menos, mostrar para ele que ele vai ter um ganho financeiro que ele não estava visualizando. Então, a gente é a favor da produção, não extrativista pura, mas a gente é a favor da produção de escala, em escala. Ele tem que produzir em escala, eu acho que... E aí, outro tema, food security. Muito nas COPs se fala de segurança da alimentação. A segurança da alimentação para o mundo é fundamental. Então, a gente é a favor da produção em escala, mas que ela seja regenerativa, que ela seja melhor, que não tenha insumo químico, que tenha insumo
biológico, que ele faça essas mudanças, que não seja uma cultura, que seja policultura, que ele tenha as entre-safras. Manter o solo, para manter a biodiversidade, trazer a biodiversidade, manter e Isso, ele faça naquele 80%, que ele não faça só uma cultura, que mesmo que ele faça uma cultura em boa parte do solo, que ele tenha entre-safra, que ele faça um mecanismo de ir valorando o meio ambiente dele. Então a gente está falando assim de aproveitamento geral da fazenda. Se eu tenho uma fazenda de milho ou de soja, eu não vou só aproveitar a reserva legal, eu vou aproveitar todo o processo produtivo dele, desde que ele esteja de fato reduzindo a pegada dele de carbono. Exatamente. E ele pode até, na reserva que ele é obrigado, ele pode fazer um manejo, ele tem que entrar com processo nos órgãos reguladores, mas ele pode fazer um manejo sustentável também, né? Que ele pode, em algum momento, ele vai cortar uma árvore naquele pedaço, ele vai ter que replantar. Essa é a obrigatoriedade que ele tem. Então, mas aí vamos supor, eu tenho meus 20%, vocês foram lá, se certificaram, criaram X tokens desses 20%, mas aí eu falei, puta, esse negócio... 20 e dos 80. Dos 20 e dos 80. Porque tem área... então, não, só pra você entender a pergunta. Sim, os 80, mas aí não é de floresta, é de outra coisa, mas beleza. Mas aí vamos supor que eu deixei de usar, desses 100%, eu deixei de usar 20%, que eram 5 tokens de carbono. Como que funciona aí? Como que é mensurado esse token que já existe de uma área que não é mais... Aí a gente não vai emitir. Aí a gente não vai emitir esses tokens que não mas são... Esses renovam todos os anos? Eles renovam. Aí... como é que é feito hoje o mecanismo internacional? Eu falei do estudo de 20 anos para trás, você faz uma projeção de 20 anos para frente. E você recebe, quando você entra nesse estudo, você recebe ou recebia quase que 100% dessa projeção, você recebia no ato, à vista. Ah, tá. E aí que é a loucura que estava surgindo do greenwashing, da sacanagem que produtor, às vezes mal intencionado, você tem o bem intencionado, não vamos falar desse, vamos falar do mal intencionado, que é o cara exatamente desse que eu tô falando. E de repente a área dele, ele já recebeu o dinheiro do carbono e de repente a área dele pegou fogo, né? De repente a área dele degradou. Ou ele pegou e os... sim, né? De repente. De repente. E é o que aconteceu, não sei se vocês sabem, com a FIFA, né? A FIFA veio aqui em 2014, tinha uma necessidade, acho que até de marketing, de comprar uma quantidade de créditos de carbono, comprou o crédito de carbono e passou 3, 4 anos, lá para 2017, a Copa foi 2014, 2017 e 2018, um jornalista foi ver a área que a FIFA tinha comprado os créditos de carbono. Bom, não tinha mais nada lá. Essa é a minha pergunta. Não tinha mais nada lá. E a gente está mudando. A gente, Bluebell, e mais um grupo de empresas novas, está mudando esse mercado, porque o que a gente está fazendo? Eu só vou emitir o primeiro ano. Tá, entendi. Eu vou fazer a projeção para os próximos 20 anos, mas ele vai receber aqui, ó, eu vou emitir o primeiro ano e ele vai receber o primeiro ano. Vai chegar no segundo ano, a gente vai monitorar de novo, e aí é importante a monitoração, monitoramento, e aí vai receber, aí a gente emite o segundo, e assim vai. Dinheiro na mão é pólvora, né, cara? Não tem o que ser feito, tem que ser fracionado e monitorado. Isso então, porque... é uma das grandes diferenças do mercado mundial. A Bluebell está trazendo para o mercado, posso dizer, a Bluebell, o meu time aqui executivo, o meu board, a gente está sendo totalmente disruptivo. Totalmente. Não, eu queria mais entender o lado dessas pessoas que, sei lá, o cara já tokenizou, ele tem 100 hectares, ele tokenizou 100 hectares, recebeu 100 tokens, X, só que ele achou uma mina de, sei lá, de granito no negócio dele, começou a usar 20%, mas o token já foi emitido. Então... mas daí a gente vai emitir pro primeiro. Entendi. Chegou no segundo ano, ele descobriu a mina de granito, ele vai começar a explorar, o segundo ano ele não vai ter 100 tokens. Entendi. Ele vai ter um token, ou não vai ter 0. Né? Então... Entendi. E Felipe, cara, não sei se no seu dia a dia, assim, você tem uma relação muito forte com a ONU, por exemplo. O mercado regulado, ele veio pela ONU, né?
Você tem um contato direto, assim, quando você vai certificar um projeto na Biro ou em qualquer outra plataforma? São órgãos que estão no guarda-chuva da ONU? Existe um monitoramento, uma certa prestação de contas a ela? Enfim, quem é o órgão mundial que está, de certa forma, fiscalizando todas essas operações? Também não tem um órgão regulador hoje, mas existe a boa vontade ou o bom princípio de você registrar isso na ONU. Então, você registra num órgão da ONU o teu projeto. E daí o teu projeto você registra com essa quantidade de dados. O blockchain veio para também a gente descentralizar esse processo. Senão a ONU ficaria maluca também. Senão você fica louco, e a descentralização permite com que qualquer um acompanhe o que a gente está fazendo. A ONU não obriga a nada, né? A ONU ela é meio que um parâmetro mundial para as coisas definidas entre todos os países. Mas é incrível a quantidade de pessoas da ONU que estão vindo para o Brasil conversar com os players. Né? Então, a gente tem sido abordado, tem hoje papos com muita gente da ONU que está... Porque aí são os temas, né? Os painéis que eles têm, climático, financeiro. Tem muita gente hoje de painel financeiro da ONU querendo ver o nosso processo para também viabilizar lá internacionalmente. Ontem um amigo nosso, conhecido, que está vendo esse processo nosso, foi lá em Davos e falou da Bluebell, né? Então... Daí a gente vê o LinkedIn, começa a receber um monte de gente lá de convite do LinkedIn, mas a Bluebell, a preocupação nossa é essa, esses registros, essas certificações e a integridade do processo. Não é só da Bluebell, acho que hoje temos concorrentes no mercado brasileiro, são muito bons e muito sérios. São empresas, assim, os caras estão há 10 anos, 15 anos aí. E, óbvio, antigamente uma quantidade de projetos menor, hoje em dia é maior. Mas gente muito boa. Vai lá. Falando com você, assim, a Bluebell ela é uma empresa, mas também você chama o token como um Bluebell, né? Sim, Vamos comprar o que é esse token, né? A gente entra numa questão de tokenização, essas coisas que eu já não entendo um caralho. É a Coca-Cola, né? A Coca-Cola empresa, a Coca-Cola produto. Né? Exato. Como que é, assim? Por que é um token? Por que não é um certificado? O que é isso? Legal. Quando a gente começou a estudar, a gente viu que o carbono ele entrava numa classificação de pagamento de serviços ambientais. Então, não é um ativo. E a regulação internacional veio mudando, a gente aqui da Bluebell veio se qualificando para isso, blockchain veio nos ajudar para isso. Blockchain é fundamental. Por quê? Porque você transforma esses dados não em serviço, mas você transforma o dado em ativo. Uhum. Então, o que é um token? Todo mundo fica, às vezes, preocupado. Token é um título. Basicamente, token é um título. Só que é um título digital. Um código gigantesco. Um código digital, é um número de chassi, que você vai comprar ali aquele número de chassi, e que ele tem rastreabilidade. Então, um NFT. O token que você fala é um NFT. E daí o NFT é o non-fungible, né? Que é o não fungível, e o nosso é fungível hoje. Qual que é a diferença de fungível e não fungível? A diferença... Tem algumas diferenças. O não fungível, ele é não repetível, não repetitível, basicamente não repetitível e no caso do meio ambiente, você tem as duas versões. Você pode falar que aquele token é aquela emissão naquele momento, aquela fotografia, e você pode até vir a falar em NFT, porque aquele token naquele momento, naquela fotografia pode não ser repetível. Então, por isso que você pode tratar o token como um NFT também. A gente não quis ir para o lado do NFT exatamente pelo medo de virar um negócio de criptomoeda, que nós não somos criptomoeda. É só um meio. É só um meio. É um meio. Eu acredito demais em NFT. Eu acho que NFT, esse papo de NFT, de token, de moeda virtual, eu acho sensacional. Mas acho que vai ter que ter um lastro, alguma coisa. Hoje a Bluebell, quando traz o token, é o lastro. É o estudo científico, é a metodologia, e você chegou num número para falar lá que tem 1000 tokens.
né, atrelado à quantidade de tonelada de carbono. E como que você cria esse token? Como que você precisa de uma certificação? A certificação vem das certificadoras. Vem das certificadoras, eles criam o token. Quem cria somos nós. Vocês que criam esse token. Aí, o que é o blockchain? A minha pergunta é bem direta mesmo. Tipo, é um sistema? Você fala, eu quero... É o blockchain. Tá. É o blockchain. Entendi. É o blockchain. No blockchain, a gente vai lá e vai encriptografando. A empresa certificou lá, ela deu ok, isso daqui é um crédito de carbono, aí você pega isso, entra num sistema e cria um token. Isso. No blockchain, a gente... que é um processo contínuo. É junto, paralelo. Então, o blockchain é o encadeamento de dados. Eu coloco o dado lá do carbono, da água, do solo, da biodiversidade, eu coloco todos os dados que a gente vai trabalhando, a gente vai colocando, a gente vai encadeando isso daí, vai encriptografando para ninguém entrar, nem a gente tem. Esse é o grande, acho que, segredo do blockchain, né? Que é a coisa mais legal do blockchain é isso. Você tem o poder de visualizar e você abre para todo mundo visualizar e você, a partir do momento que você encriptografou, você não pode editar mais. Então, você vai encadeando esses dados e, teoricamente, vai jogando a chave fora. E, Felipe, essa tokenização... Então, é muito foda esse assunto. Essa tokenização, ela ocorre antes do registro nessas plataformas certificadoras internacionais ou após? Durante, e daí quando eu tenho o registro, daí eu faço o processo final. Tá. Da tokenização mesmo final. E aí, esse conjunto de dados, a gente vai encadeando, vai jogando a chave fora, vai transformar isso num título. Esse título a gente tokeniza. Essa é a tokenização. Não é, acho que, tão assim, complicado. É que eu estou falando de uma maneira didática, né? O nosso pessoal lá da tecnologia... Exato. Não, mas tem que ser, tá? Senão eu ia explodir aqui. Aliás, hoje eu falo com cientista, falo com cara de tecnologia... Falo com cara de banco, quer dizer, essa é a vida do empreendedor. Que nem eu com cannabis. Hoje eu posso sentar com um médico aqui, eu entendo disso de cannabis muito mais que muito médico. Que a maioria dos médicos, eles aprendem na faculdade, com cientista, com pesquisador, então é do caralho, né? O lado de empreender é esse, aprender também. E, Felipe, falando um pouquinho, cara, de mercado, assim... Não, mas peraí. Aí, então, um Bluebell equivale a uma tonelada de carbono. Isso. Entendi. Aí você vende isso para as traders, ou eu posso comprar de você? Uma empresa... Hoje não, porque a gente põe na trading e a trading vende. Mas com o passar do tempo, a gente pode até vir a criar o nosso departamento... E o que define o valor desse token? É um mercado que rege isso. É uma commodity. É uma commodity. Hoje o mercado rege. Mundial. Estava em $8, $10. Com a guerra da Ucrânia e Rússia, veio para 7, veio para 6, depois 5. Daqui a pouco está em 8, 9, 10 de novo. E tem gente que fala... Então, um Bluebell do Brasil equivale a um Bluebell, é o mesmo preço do Greenbell da China. Exatamente. Mas tem muita gente, um especialista, que está falando que um crédito de carbono ou um carbono vai valer o preço de um barril. E aí, de um barril de petróleo. Então, tem como por isso que os árabes também estão entrando, então, porque teoricamente, todo mundo vai precisar comprar isso, né? Então, é uma commodity. E tem como eu reservar carbono? Eu consigo comprar, barril de petróleo e guardar eternamente. Só que o token, ele equivale por um ano, né? Que a gente falou. Mas ele vale por um ano para venda. Mas se você comprar... Você não precisa... O carbono, ele eu posso comprar... Eu posso precisar de 100, mas eu posso comprar 1000. Isso. E aí tem um negócio no mercado também que você tem que aposentar esse carbono. Que você vai aposentar é o momento que você virou e falou assim, comprei, entreguei para a sociedade essa compensação ambiental. Usei. Mas se você quiser tradear, se você quiser... Comprei por 100, vou vender por... Vou sentar aqui em cima, a hora que estiver valendo 200, eu vendo por 200. Pode fazer isso. Você pode fazer. Você consegue ter uma carteira com os tokens. Isso. Basicamente isso. E esse preço, ele varia em relação ao mercado? Por exemplo, mercado regulado, mercado voluntário? Sim, hoje é o que eu falei do mercado voluntário, está $8, $9. Às vezes chegou a 4, 5.
E o mercado regulado está falando em $70. 70. Sério? $75. Pô, é uma diferença grande. É. Mas então, caramba, mas é 10 vezes o valor. Mas Volumes são menores, mas são entre países, né, as vendas. Então, Mas é entre países, mas é o governo do país que vende para o governo de outro Exato. país? Ou, por exemplo, você isso. vender para outro... Não, é o governo vendendo para outro governo e tem a obrigatoriedade dessa compensação mínima. E quem compra? Quem cria esse crédito de carbono que o governo do mercado regulado? Você tem as empresas, você tem as certificadoras, funciona igual, só que quem é proprietário é o governo. E a empresa também, se quiser comprar um produto regulado, ela vai comprar, vai pagar mais. A empresa, mas quem paga usualmente são os governos. É de governo para governo. Teve um acordo aqui, não sei se é recente ou não, mas entre Peru e Suíça. Parece que o Peru iria vender carbono para a Suíça para que eles se tornassem neutro. Pode ser, eu não cheguei a ver, Filipão. Eu vi esses dias, assim, de pincelada, numa matéria, falei, puta, legal, então... acho que é uma coisa que está já governamental, assim, já está existindo uma troca entre eles. Não, mas... pode responder, desculpa. Não, a questão tem empresa que às vezes prefere ou quer comprar, por questão de marketing, o carbono regulado. Então, mas o que eu não entendi é assim, o governo ele emite através das certificadoras a mesma que certifica o seu, por exemplo, mas da onde que ele tira? Qual área? Dos parques estaduais, municipais, entendi. federais, das áreas preservadas, das áreas que ele é obrigado a manter também. Áreas deles, não tem privado, não tem privado Não, nisso. Eu não consigo vender minha terra, o carbono da minha terra para o governo. Exato, áreas públicas e que e quem certifica não é ele também, são as certificadoras. Sim, são as certificadoras, Terra, Gold Standard, Bureau Veritas. Por que é tão diferente o valor? Boa pergunta. Eu já não sei falar o porquê o valor é diferente, mas eu acho que é uma oficialização entre países, então Entendi. aí o valor é maior. E aí, qual que é o intuito dessa venda entre países? Por que o Brasil venderia para a Alemanha? Para a Alemanha neutralizar as emissões dela? Sim. E eventualmente está cumprindo as metas aí de redução. E o Brasil cumprir as metas, e o Brasil, ou qualquer país, também fazer o seu... Porque todo país tem o seu débito. Não deveria e crédito, ter excedente, né? para vender? Por que vender sem estar neutro ainda? Sim, mas essas perguntas são as perguntas que eu faço. Eu comecei a fazer no mercado. São as perguntas que eu começo a fazer no mercado e daí todo mundo fala, não, porque tá assim há 50 anos. Então... porque você quer comprar, eu tenho. Exato. Eu não tenho, mas tenho, né? Eu preciso, mas eu tenho. É mais ou menos isso, né? Tem coisa que a gente não responde. E Felipe, em termos regulatórios, assim... O Phil. Phil Collins, pode ser. Em termos regulatórios, cara, você vê, assim, alguma taxação iminente nessas operações? Você vê qual a situação do Brasil hoje? Existe um marco regulatório do carbono, né? Eu acho que isso não está ainda... Está na Câmara, está em discussão, tudo, mas acho que isso não foi ainda efetivado. Existe uma discussão sobre tributos que venham a incidir nessas operações? Está existindo de tudo. Está existindo de tudo. Eu sei que falar de tributário no Brasil já é complexo, né? Mundialmente mais ainda. Segurança jurídica do Brasil, mas está existindo de tudo. A CVM lançou, final do ano, uma norma que ativo ambiental passa a ser ativo, né? O carbono pode ser um ativo ambiental. Esses títulos verdes que você falou são títulos que estão sendo regulados agora, está começando a regular título verde. Boa parte dos títulos que hoje existem são dívida, né? A empresa emite título atrelado a algum tipo de meio ambiental e é dívida. O carbono e o meio que a gente está trabalhando, ele é um ativo, ele não é dívida. Então essa é a vantagem do proprietário e de quem está comprando aquele ativo ambiental. Mas mercado de carbono, a Câmara lançou uma norma no meio do ano passado de regulação do mercado. Para o final do ano teve uma medida provisória também, instituindo algumas novas regras, mas assim, tá uma movimentação muito grande, vai existir uma regulação brasileira.
A gente torce para que essa regulação brasileira seja muito atrelada a uma regulação internacional que está sendo falada, que é exatamente de um mercado voluntário, mas com regras de certificação, com regras de rastreabilidade e para que não vire a bagunça de qualquer um achar que pode emitir um crédito de carbono. Então, dentro dessa linha. O que é o título verde? Cara, título verde são títulos de dívida, a gente está falando de debênture, CRI, CRA, que eles têm uma finalidade de conservação ambiental. Então, eu vou emitir uma certa dívida e eu vou utilizar esses recursos para, por exemplo, adaptar a minha planta industrial para que ela emita menos gases de efeito estufa. Então, é o objetivo da dívida. Ah, tá, entendi. Ela compra um dever. Ela Exato, compra exato. uma obrigação. Exato. Ela toma, né, um crédito e esse capital ele vai ter que ser desempenhado para certa questão, variando de cada segmento. Tá, entendi. E aí, essa regulamentação que a gente está prestes a ter no Brasil, o marco do carbono, é isso? Exato, o marco regulatório do carbono. E vai transformar vai regulamentar no Brasil isso. Regulamenta um pouco o mercado. E aí ele é conivente com o que está acontecendo lá fora? Sim, não, né? Tem algumas coisas que vão ter questão fundiária, por exemplo, que o Brasil tem que ter a sua regulação da questão fundiária. Dos órgãos hoje a quantidade de itens é gigantesca, os impostos, ITR, CCIR, que são obrigados a ser recolhidos, INCRA, que tem que estar regular com INCRA, com o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes. Então, essa questão fundiária brasileira, ela tem que continuar, ela vai continuar. Se pudesse ser um pouco desburocratizada, melhor. Eu só torço, às vezes, para que não tenha algo a mais, né? E a vantagem também da gente agora, esse governo está colocando mais foco nessa questão ambiental. Então, eu acredito, pelo que a gente vem conversando, reservas indígenas também vão poder usufruir disso. Reservas indígenas são reservas extrativistas, tem manejo, e que eles podem vir a ter esses benefícios. Então, está tendo uma quantidade de situações aí, de órgãos, de regulações muito grande. Mas, por enquanto, tem saído dentro de uma norma ok. Nada que mude muito, que o Brasil precisa estar atrelado ao meio internacional. Pode falar, eu vou mudar o assunto. Eu sou co-host, eu não quero. Não, vou mudar o assunto, pode perguntar. Não, mas uma curiosidade, Felipe, quem são os grandes players hoje, assim, que mais têm um papel protagonista nessas operações? A gente sempre escuta que o Brasil está atrasado, né? Embora ele tenha um potencial enorme. Quem está tomando a linha de frente hoje? Eu escuto muito de China, Índia, Estados Unidos, mas como que está essa questão global, assim? Por exemplo, números de projetos registrados na Bureau Veritas. Quem é o país que está mais à frente ou mais propício aí a estar assumindo um papel de liderança global? Quando a gente fala em vários tipos de carbono, a gente fala em projetos em todos os países. A gente fala de energia renovável, a gente vai falar em todos os países que estão avançando. Hidrogênio verde, que está vindo forte para produção aqui no Brasil também é um dos itens. Mas quando a gente fala mais a minha área, que é o Nature Based Solutions, o Brasil é o potencial. Então, você pode olhar um pouquinho a África e o Brasil como grande... A África muito secundariamente, mas o Brasil como grande protagonista desse processo. Vai ter Estados Unidos, tem uma extensão de terras grande, mas daí os Estados Unidos tem um problema climático lá no norte de neve, de gelo, de frio. Você tem, quer dizer, o Brasil mais uma vez é abençoado aqui. Total, né? Total, é loucura, assim, E eu torço muito, como brasileiro, exatamente. Acho que a Bluebell nasceu por isso, né? A gente vai trazer esse recurso ao brasileiro, ao proprietário brasileiro. É a dificuldade que eu não tinha a possibilidade de chegar nesse mecanismo.
Mas o Brasil, primeiro, Estados Unidos, segundo, África, terceiro, Índia, um pouco. A Índia é muito extrativista ainda de cana e de outros a China é muito extrativista, mas a China é um player super importante na geopolítica. E isso falando assim, da parte que vai originar esses ativos e vender esses ativos. E da parte compradora? Quem são os países que mais têm? Onde você se sente mais confortável em estar distribuindo os Bluebells ou vendendo os Bluebells? Os árabes estão começando a comprar, a Alemanha é uma compradora, a Europa é uma compradora. É engraçado nesse tema, mas os Estados Unidos é comprador, os Estados Unidos, uma das coisas que passou batido, mas os Estados Unidos tem a Califórnia, que eles regularam o mercado da Califórnia. Então, os Estados Unidos não segue a Califórnia como um mercado que já fala em meio ambiente há muito tempo. Só que eles regularam, eles têm uma metodologia lá, você tem que praticar a metodologia deles, quem é produtor rural lá. E ele recebe por isso, né? Alguns deles, não é todos os produtores rurais. Mas hoje o que a Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente, e hoje ela é uma das conselheiras da Bluebell, ela fala muito para nós, né? Vai existir, já está existindo uma guerra geopolítica, onde o hemisfério norte compra e vai entregar esse dinheiro da compensação ambiental para o hemisfério sul. Então essa briga de quem eles definem o preço e porque eles que estão pagando, vai querem, ter que mas não atrelar. muito. Esse é o ponto, de certa forma esse é o ponto, né? Então também está tendo investimento aqui, algumas empresas, a Shell fez um aporte de 40 milhões de dólares numa empresa brasileira desenvolvedora de projetos, que é muito séria, muito bacana, que está aí há 15 anos. Outros investimentos vão vir, né? Para essas empresas, tem uma outra grande concorrente nossa que está listada em bolsa. Então, são empresas muito sérias e que, de alguma forma, vai vir investimento também internacional para fazer parte desse processo. Mas hoje a Arábia talvez estaria como um dos players principais aí na parte de compra. Sim, na parte de compra, sim. China é compradora, a Europa é compradora. Pô, a China tinha que comprar tudo, né? Filha da puta polui. Mas não compra muito, não, também. Compra pouco e olha lá, compra um pouquinho só e... Então, aí, seguindo, eu queria entrar num outro assunto, obviamente, ligado a isso, mas o quanto que, na sua visão, você acha que esse mercado, esse business, não o seu, de crédito de carbono, vai ajudar no meio ambiente efetivamente? Só para você entender a pergunta, que na minha cabeça, assim, vamos supor, eu tenho as indústrias, ou a parte da emissão está emitindo 100 moléculas de gás de efeito estufa. E as florestas têm a capacidade de absorver 60. Eu tô criando um jeito da indústria que está emitindo, basicamente dizer que não está emitindo porque ela está comprando o que isso já estava sendo absorvido. Vamos ver se você entende a minha pergunta. E não fazendo a indústria emitir menos. E hoje o que a indústria está emitindo é muito, é mais do que deveria. A indústria, enfim, todo mundo. Como que o mercado de carbono vai beneficiar nisso? Eu não sei se eu estou conseguindo colocar a pergunta direito. Felipe, você vai salvar o mundo? Você vai salvar o mundo? Você entendeu? Porque a gente está emitindo mais do que a gente está absorvendo hoje. E o mercado de carbono, ele tá monetizando o que está sendo absorvido para essas empresas que estão, para o mundo que está emitindo, não dizer que é carbono neutro. Mas o planeta está deteriorando. Como que a gente vai acabar com a deterioração? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta ou ver uma forma de... Quando a gente fala do carbono que está valendo 7, 8 dólares e que esse produtor rural, ele passa a ter um incentivo para ele melhorar seu manejo, sua cultura, o seu bioma, seu ecossistema. Então ele produz lá e ele recebe R$1.000. Se ele passa a receber mais R$1.000 na cultura dele, se ele passa a receber mais R$50 de carbono, pô, bacana.
estou recebendo uma receita extra, uma receita incremental. Hoje se fala que daqui 10 anos, 15 anos, o carbono pode valer o barril de petróleo. Então, esse produtor, o carbono, ele vai estar sendo incentivado a ter mais meio ambiente no negócio dele. Exatamente. Vai chegar, ele já está sendo num nível baixo, né? Vamos falar aí nos 7, 8 dólares, ele já está sendo porque ele tem uma receita incremental. Quando o carbono começa a subir de preço, e ele começa a olhar daqui a alguns anos e falar, opa, peraí, o carbono vale mais do que o grão que eu planto aqui. Talvez difícil, porque o tal do food security, né? A segurança alimentar que o mundo vai precisar. Sim. Mas eu digo, ele pelo menos vai ter a intenção de não querer avançar mais em áreas, porque ele vai gerar o custo de geração de áreas para ele plantar mais, talvez não compense se ele preservar aquela área e se ele ganhar pela preservação. Entendi. Esse é um ponto, assim, fundamental. Ele é um incentivo para ele manter a... E mais, né, Dani? O que a gente falou aqui, que eu acredito demais, que falar água e biodiversidade. Porque se você começa também a valorar a água e amanhã esse manancial está sendo remunerado, né? Você começa a educar o povo de que, pô, não vai jogar sofá no rio aí, que se você jogar sofá no rio, não vai chegar água lá, não vai chegar água lá, vai dar problema aqui, e problema aqui vai te gerar, você não vai receber por isso. Então, você começa a ter uma cadeia de remuneração. Nova York já está fazendo assim. Pouca gente sabe. Extrema, aqui em Minas Gerais, já montou um mecanismozinho de remunerar a água. Então, por exemplo, o nova-iorquino, quando ele paga água, o que a gente paga de água hoje? A gente paga distribuição e tratamento. Então, quando a água chega lá em casa, você está pagando distribuição e tratamento. Você não está pagando o valor da água, ter a água. Você não está pagando por isso. Se parte desse valor você começa a gerar para aquele cara que está no manancial e você vai pagando essa cadeia, é o que está acontecendo em Nova York, você concorda que essas empresas vão gastar menos em tratamento? A água já vem mais pura, a água já vem melhor, você vai gastar menos em tratamento. Ah, tá, entendi. Então você tá incentivando o cara que tem um manancial na fazenda dele a cuidar daquilo, sei lá, vamos dizer no começo do Tietê lá. Isso. O cara, ele vai tratar, ele vai cuidar daquilo para que a gente gaste menos na ponta do... Exato, e daí... Nova York já está sendo remunerado. O nova-iorquino, quando paga água, paga em cima disso. Não é só tratamento e distribuição, mas tem a qualidade e a origem da água. E aí acho que entra a questão de você se tornar carbono neutro ou carbono livre, né? Onde você, no carbono neutro, você emite gases de efeito estufa, mas você compra uma pegada e neutraliza, faz o seu offset. E no carbono livre, você implementa processos industriais para que você cada vez mais reduza essa necessidade de emissão de gases de efeito estufa, é isso? É exatamente isso. Tá sabendo bem, você... Eu tive um bom professor. Um professor bom. Eu professor Fio. O Fio, já ouviu falar? O Fio, então, eu comentei com você, eu trabalhei com cannabis, né? E aí, Jô, vamos jogar aquela apresentaçãozinha pra mostrar pro Fio, por favor. E eu comecei com um negócio... Primeiro, o lado medicinal da cannabis, obviamente. E aí eu percebi que o lado industrial da cannabis, eu não sei se você conhece, o cânhamo industrial, que é o hemp industrial, ele tem o lado positivo para o meio ambiente também. Essa apresentação eu tinha feito para mostrar para um amigo meu político, que acabou de saindo da política, então eu só guardei ela. Tá tudo escrito pequeno, não é para quem está assistindo ler, é só para ilustrar mesmo a conversa. Mas por que o cânhamo industrial é tão bom para o meio ambiente? E eu acho que a gente tem um projeto de lei, a PL 399, que está para ser aprovada, que permite o uso industrial do cânhamo. E o cânhamo é a planta que mais absorve carbono na natureza. Pode passar, João. Eu tô sem o controlezinho aqui, então eu vou ter que ficar pedindo pro João passar. Pode passar também, por favor. Pode passar também, por favor.
Então, um estudo de Cambridge mostrou que as plantas de cânhamo, né, do cânhamo industrial, elas absorvem de 2 a 6 toneladas de CO2 por hectare por ano. O estudo que eles fizeram no Paraguai agora, ele falou, esse estudo aí eles fizeram com árvorezinhas pequenas, o estudo que eles fizeram no Paraguai agora deu 70 toneladas de carbono por hectare por ano aqui no Paraguai. Pode passar também. 70 toneladas de carbono por hectare? Por hectare. Absurdo. Maravilhoso. Surreal. Surreal. Isso se transcrito aí para desculpa, mas se a gente comparar aí com floresta nativa, a gente está falando de quantos hectares? 30, 40 mil. Eu sei que varia do bioma, tudo mais... Aquela coisa, mas entre 20 a 80... Você vai entre 20 e 80, uma média de 50, você pegar um cânhamo a 70 toneladas por hectare é maravilhoso. São umas árvores de 4 metros de altura, assim, é uma planta de maconha, basicamente, só que ela não produz flor, né? Ela tem uma florzinha pequenininha, ela é uma espécie... Eu falei dos sistemas radiculares e do quanto absorve isso daí de carbono. Exato. Isso é mais para um olhar empreendedor, e também acho que é importante as pessoas saberem e entenderem que a legalização da cannabis aqui no Brasil, principalmente essa PL 399, não é um negócio... só para a questão medicinal, só para a questão recreacional. Acho que é uma questão muito importante para o meio ambiente. Ela é uma planta fitorremediadora, né? Então ela absorve todas as impurezas da terra. Pode passar, por favor. Pode passar também, por favor. É o que falta, né, cara? A Amazônia virar cânhamo. Não, mas é que o principal dessa pesquisa que eu fiz é mostrar que ela pode ser usada para revitalizar, como a gente falou da revitalização das áreas antes dela ser florestada, e também ser uma planta rotativa, porque ela tem o uso industrial dela é gigantesco. E além disso, ela traz... até, inclusive, né, Dani? Você já comentou comigo. Desculpa. O cânhamo, ele pode entrar num processo industrial de cimento. Não, ele vira assim, você mistura com limo e água, ele vira um concreto, chama hempcrete. É um concreto que armazena carbono na estrutura, é o oposto do concreto tradicional. Essa é uma pesquisa, uma matéria da Forbes também que mostra que ela traz de volta a biodiversidade, que ela é uma planta que tem muito pólen e ela não precisa de fertilizantes, porque ela cresce muito rápido. Acho que são ciclos de 3 ou 4 meses. E assim, o Lorenzo que veio aqui, o terceiro episódio do Buzz Talk foi com o Lorenzo Rolim, que ele é presidente da Associação Latino-Americana de Hemp. E ele falou, no Paraguai, você vai chegando perto das plantações de cânhamo, você vê umas nuvens gigantescas, assim, e é por causa de pólen, não é bicho, não é nada. Então ela traz de volta a população das abelhas e tudo mais. Pode passar, João, por favor. Bob Marley. Lá. Então essa planta não... essa planta não tem THC. Então é outra coisa diferente dela. A gente tem 80% do território nacional. Essa é uma pesquisa da ADWA, que é uma empresa de pesquisa de cannabis aqui no Brasil, que 80% do território nacional é propício para o cultivo do cânhamo. E se a gente usasse, isso é só uma estimativa para as pessoas entenderem que não precisa de ser nada absurdo, se a gente usasse 4% do território nacional, isso usando a planta. Mas olha que bacana, ali naquela região do sertão ali, que é uma região mais árida, mais difícil de plantar, como daria para plantar o cânhamo. Né? Não, exato. O cânhamo, a maconha, a cannabis, ela eles falam nos Estados Unidos de weed, porque o weed é um mato, né? Ele cresce em qualquer lugar. Jogar uma semente aqui, ele vai crescer, de algum jeito ela vai crescer. E Nordeste também, né? Não, principalmente no Nordeste, você consegue ver. E aqui eu fiz uma matemática levando em consideração os 4 a 6, não os 70 aqui no Paraguai. Se a gente usasse 4% do território nacional, se a gente pegasse e jogasse semente para 4% do território nacional, em um ano o Brasil seria um país carbono neutro, só por causa do cânhamo. Isso usando a planta de 6 toneladas, de 6 toneladas por hectare. Pode passar, João. E aqui é o que eu falei do desafio de Bonn, que o Brasil tem 49 milhões de hectares que são degradadas, e para ela ser reflorestada, ela precisaria ser revitalizada. E a cannabis é uma planta que revitaliza o solo, revitaliza o meio ambiente. Então, se fosse usado só para revitalizar essas áreas que seriam reflorestadas, a gente teria área excessiva para a gente transformar em carbono, né? Pode passar também. Eu vou chegar só no que chega. Aí eu falei do carbono, pode passar também.
Pode passar também. Ah, as plantas, tá vendo? Volta rapidinho. Essas são as plantas do cânhamo. Para quem não conhece, o cânhamo não é uma maconha industrial, mas é muito diferente. Ela não é feita para flor. Elas são plantas gigantescas, são colhidas com tratores. Ela não produz flor, é realmente para a produção do caule. E o caule tem muita celulose e muita fibra. Pode passar de também. Aí pode passar bastante, só para... aqui é como ela foi usada desde o começo. Aqui as velas de Pedro Álvares Cabral eram feitas de hemp. Ali é legal, um carro que o Henry Ford fez antes de ser proibida a cannabis. O carro era inteiro feito, a lataria inteira feita com o plástico do hemp, e ele era movido com o combustível do hemp, que é um combustível carbono neutro, por causa do tanto que armazena carbono. Aqui mostra que a gente roupa, plantava. Né? Hoje, muita roupa. Então, era assim, você vê no período colonial dos Estados Unidos, Itália era o segundo maior produtor de cânhamo também, era tudo para tecido. Pode passar? Pode passar, porque que foi proibido. Aqui aqui foi uma ação do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra, depois que eles proibiram o hemp, né, o cânhamo industrial. Depois do bombardeio também de Pearl Harbor, eles cortaram todos os suprimentos de fibra. Aí eles abriram uma brecha na proibição, incentivaram o governo, os produtores a plantar o hemp, porque eles precisavam fazer corda, roupa para o exército. É bem interessante isso. Pode passar também? Pode passar. Então, aqui, volta rapidinho. Ó. Então, o concreto... o que poderia ser substituído? Então, só plantar? Não é só plantar. Ele tem diversos derivados, né? E é justamente... A cannabis ela foi proibida por causa do uso industrial, né? A cannabis para uso recreativo e medicinal foi demonizado por conta do uso industrial dela. Porque foi um lobby nos Estados Unidos dos industrialistas dos Estados Unidos que estavam investindo no nylon, que é do petróleo, no papel, que é derivado da árvore. E o hemp estava acabando com todos esses mercados. E aí eles proibiram por causa disso. Pode passar também? Pode passar também. E tem o hempcrete, né? Você substitui o concreto com o hemp. Pode passar, que o próximo é interessante. Isso é um prédio que foi construído na Inglaterra. Na Europa, o hemp nunca foi proibido. Então, ele é usado amplamente, principalmente na Inglaterra, porque ele é isolante térmico, isolante acústico. E aí, a Adnams Brewery, que é uma cervejaria na Inglaterra, eles construíram o centro de distribuição deles inteiro com hemp. Na estrutura, ter armazenado 150 toneladas de carbono, e a economia do concreto que eles não usaram era de 350 toneladas de carbono. Então, teoricamente, eles geraram 500 toneladas de crédito de carbono só com a construção disso. Que acho muito interessante, porque você imagina você começar a tirar de construção, não só das fazendas, mas também de construções, uns bluebells. Não, total. É revolução, né, Dani? Vai surgir uma quantidade de possibilidades aí com o mercado gigante. A indústria fala em trilhão, para cá, para lá, e está se falando na área produtiva também de mudar muito em relação ao que existe hoje. Você consegue fazer plástico, você consegue fazer concreto, você consegue fazer tecido. Tecido é muito importante porque ele usa 1/4 do que é usado no algodão para o cultivo. Pode passar, vamos ver o que mais tem, eu não lembro o que mais tem. Os compostos de plástico, os carros da BMW, os i, né, i3 e i8, o interior são todos feitos do plástico do hemp já. Ele é um plástico biodegradável. Pode passar também. O Paraguai é neutro, né, de carbono. Ainda não, mas eles vão virar, eles estão chegando lá. Vai ser o primeiro país da América Latina neutro em carbono por causa do hemp. Mais uma vez, né, um slide que você mostrou, se o Brasil produzir um pouquinho, já vira o produtor mundial. Exato, é uma fazenda de carbono. É impressionante, assim. Pode passar, acho que acabou as coisas. Pode tirar, aí já entra em umas matemáticas loucas. E, Felipe... Esse último, não, só para finalizar. Esse último slide aí é só para mostrar que ela pode ser uma planta, exatamente o que você falou, uma planta rotativa. Porque, por exemplo, quando você planta cana-de-açúcar ou quando você planta o milho, se eu não me engano, você tem que deixar um tempo o solo se regenerando. E se você plantar o cânhamo, ele se regenera mais rápido, você absorve o carbono. Assim, é positivo em todos os sentidos. Obrigado, João. E, Felipe, só para a gente encerrar aqui, uma última questão.
Não pela ordem como o judiciário, mas acho que talvez pela audiência. Em questões geopolíticas, como que o Brasil tem sido visto agora com o novo governo, frente, enfim, a grandes players e grandes órgãos aí internacionais? Valorizou a imagem do Brasil, denegriu, a gente teve um problema muito grande de desmatamento, enfim... o que Você faz as perguntas difíceis para mim, para falar do governo. Por isso que eu trouxe ele. Não, mas eu acho que o Brasil vem melhorando ao longo dos anos. Os governos, eles não tratavam o meio ambiente como uma questão política importante. A gente agora passa a ter um governo que vai tratar essa questão. Tem outras questões também que eu acho importante como empreendedor, né? Mas a questão ambiental, eu acho que ela vai ser muito bem cuidada, e a questão social. A gente falou muito pouco do que a Bluebell pode trazer no social, mas a Bluebell no social, ela pode gerar uma 2% hoje, tá, em estatuto da Bluebell, do que a gente faturar, vai para as comunidades e para os lugares aonde a gente está fazendo o crédito ou o token de carbono. Ah, legal. Então, esse lado social é super importante. A gente tem hoje no nosso time uma professora, socióloga, que trouxe esse... A minha preocupação é que o dinheiro chegue lá na ponta, né? Uhum. E como o dinheiro é nosso e que a gente vai fazer o dinheiro chegar lá, isso facilita. Mas a gente quer montar um processo de educação ambiental, educação realmente da molecada começar a ver, ensinar essa geração nova de que o meio ambiente ali é fundamental. E aí a gente está falando muito de social dentro da Bluebell, tá? Mas eu acho que é o caminho, é o ambiental isso social. Vai como uma doação pro município. Isso. Entendi. Isso, é uma doação. Aí que a gente está vendo, ou o município, ou a gente vai fazer direto a uma entidade ali para... Uma escola, hospital... ou qualquer coisa nesse sentido. Que é melhor, social, né? Que é melhor. Mas estamos tendendo a que seja educação. Ah, tá. E ambiental. Pode ser colocado uma quadra poliesportiva, um ginásio ali, alguma coisa? Sim, porque esporte também não deixa de ser educação, né? Mas eu acho super bacana falar disso, que é um dos temas que a Bluebell é mantra lá dentro. A gente passou batido que o papo foi tão bom aqui, a gente falou um pouco do social, mas a gente tem isso daí muito dentro da gente. Legal, cara. Parabéns, Felipe. Você é um cara que você sabe, já te falei algumas vezes, admiro o seu propósito e, puta... Obrigado, é recíproco, né? Você sabe disso. E, cara, acho que você tem um futuro... O mar tá aí na frente pra você navegar. Puta projeto, né? Cara. Legal pra caralho. Legal muito mesmo, muito mesmo. Assim. Então, parabéns, cara. Não é só um business, é um projeto pras pessoas. Um propósito. Um propósito, exatamente. Faz toda a diferença, né? Se eu sou um fazendeiro, o que eu faço? Entra no site da Bluebell Index e procura a gente, ou no LinkedIn da Bluebell Index, procura a gente... Mas, por favor, entra acima de 10 mil hectares. Nem vale a quantidade, a gente tá com muita coisa aí pela frente. Legal. Você quer falar alguma coisa, deixar alguma mensagem aí? Não, Daniel, eu te agradeço. Agradeço o Felipe que fez a introdução aí nossa. Valeu, obrigado. E obrigado eu também... Passei a ser teu fã agora, que vou acompanhar. Valeu. Não, a intenção aqui do Buzz Talk é exatamente isso, trazer gente e disseminar essa informação boa, né? O que as pessoas não conhecem, fazer o bem da melhor forma possível para todo mundo, e acho que... Desculpa, então, não, se quiser trazer depois cientista nosso para viajar, com certeza, viajar no com papo certeza, aqui, absoluta. daí a gente traz também. Com certeza, absoluta. Fechado. Bom, não esquece de escanear aí o código de barra, seguir a gente, dar um like no vídeo, segue o Fê lá no Instagram. O homem é fera, é perigoso. Puta que pariu, perigosaço. Tá gravando? Bom, é isso. Valeu, Geda. Tamo junto. Mary, obrigado. Prazer Primeiro de aqui, muitas. Cara, demais. Valeu, obrigado. Valeu, até a próxima. Tamo junto, pessoal. Boa. Valeu.